O valor do dinheiro no tempo. O principal conceito existente na matemática financeira é de que o dinheiro tem valor diferente no tempo. Ou seja, uma quantia de dinheiro qualquer possuída hoje é diferente da mesma quantia recebida daqui a certo período de tempo. Por exemplo, do ponto de vista da matemática financeira, R$1.000 hoje não é igual a R$1.000 daqui a 6 meses, pois o dinheiro cresce no tempo, isso devido à taxa de juros do período. Logo, se um capital de R$1.000 for aplicado hoje a uma taxa de juros de 1% ao mês, implicará em um rendimento semestral de juros de aproximadamente R$61,50, proporcionando um montante de R$1.061,50 no final do semestre. Assim, podemos deduzir que R$1.000 guardados embaixo do colchão, com o passar do tempo, valem cada vez menos. Essa perda de valor é ocasionada por dois possíveis motivos: a perda do poder aquisitivo, causado pela inflação, e a perda dos juros por não ter aplicado o dinheiro. Vamos então para as definições de taxa aparente ou nominal e taxa real. O que seria a taxa aparente? Bom, ela é também conhecida como taxa nominal. Trata-se daquela que é efetivamente divulgada no mercado. Inflação é um termo da economia que significa aumento generalizado de preços, tanto de bens quanto de serviços. Com a inflação, o dinheiro vale menos gradativamente. Com o passar do tempo, serve para comprar uma quantidade menor de bens e serviços. Taxa real. A taxa real reflete com maior precisão o ganho real de um investimento por considerar a perda com a desvalorização causada pela inflação do período. Podemos encontrar a taxa real através da fórmula de Fisher, uma expressão matemática que vai nos auxiliar a descobrir a taxa real. Neste caso, a taxa real vai funcionar da seguinte maneira: 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a inflação menos 1. Lembrando que a taxa aparente e a inflação tem que ser em taxas unitárias. Vamos ver um exemplo. Imaginemos uma inflação no período de um ano e ela tinha sido de 5%. E nesse mesmo período de tempo, uma aplicação financeira CDB tem um rendimento de 10% ao ano. Os dados que nós temos à disposição são a taxa de inflação, 5%, que corresponde a 0,05, e a taxa aparente ou nominal, neste caso 10%, que corresponde a 0,1. Vamos aplicar a fórmula de Fisher, onde a taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente, que neste caso é 0,1. Tudo dividido por 1 mais a inflação, que é 0,05 menos 1. Logo temos a taxa real igual a 1,1 dividido por 1,05 menos 1. Isso corresponde a, no caso, 1,0476, que ao diminuir de 1 vai dar o valor 0,0476. Esse resultado é uma taxa unitária. Como queremos em termos de porcentagem, multiplicamos por 100. E assim a gente encontra a taxa real, que corresponde a 4,76%. Ou seja, teremos um juro real de 4,76% no final do ano. A taxa real é aquela que efetivamente remunera o capital aplicado. Renato pediu empréstimo ao banco para pagamento em um ano com taxa anual real de juros de 28%. Sabendo que a inflação prevista para o período é de 7%, a taxa aparente de juros é de aproximadamente, o que nós conhecemos, a taxa de inflação, que é 7%, ou seja, 0,07%, a taxa real, 28%, que corresponde a 0,28%, e a taxa aparente ou nominal é o que estamos procurando. Novamente, vamos aplicar a expressão matemática de Fisher, que é a fórmula, onde temos uma
relação matemática entre a taxa aparente, a inflação e a taxa real, nós vamos substituir o que nós conhecemos, que neste caso seria 1 mais x, que a gente chamou para a taxa aparente, dividido por 1 mais 0,07, que é a inflação, tudo menos 1, e igual à taxa real, que é 0,28. Muito bem. Esse 1 que está aqui subtraindo passa para o outro lado, somando. Então, nós temos 1 mais x dividido por 1,07 igual a 0,28 mais 1. Ou seja, temos 1 mais x dividido por 1,07 igual a 1,28. Assim, podemos também verificar que o 1,07 que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando o 1,28. Então, teremos 1 mais x igual a 1,28 vezes 1,07. Ou seja, 1 mais x corresponde a 1,3696. O 1 que está somando x passa para o outro lado, diminuindo. Então, temos, no caso, o valor de x correspondente a 0,3696. Lembrando que isso aqui é a taxa unitária, e para encontrar a taxa em termos de porcentagem, só resta multiplicar por 100. Nós podemos deduzir que a taxa aparente ou nominal corresponde a 36,96%, ou aproximadamente 37%. O valor futuro. O valor futuro refere-se à capitalização de um bem, neste caso, financeiro qualquer. O investimento pode ser um imóvel, ações, cotas em um fundo. Ao calcularmos o valor futuro de um investimento, estamos interessados em saber o quanto ele valerá no futuro. A expressão matemática é praticamente a expressão que a gente utiliza para juros compostos, só que muda a nomenclatura. Então, as fórmulas são valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais i, que é a taxa, elevado ao período n. Lembrando que essa expressão, na verdade, é a própria expressão do montante, que a gente transformou em valor futuro, e igual ao capital, que a gente chama de valor presente, vezes 1 mais a taxa elevado à potência n. E assim também podemos verificar que aqui o valor futuro é igual ao valor presente vezes o fator de acúmulo de capital, que a gente viu na primeira aplicação de juros compostos com o uso da primeira tabela. Ao todo, a gente trabalhou com 3 tabelas. Então, neste caso, para cálculo do valor futuro e o valor presente, a gente vai utilizar a primeira tabela. Continuando, vamos ver o seguinte exemplo. Supondo que pelo prazo de 1 ano, foi aplicado R$1.000 em renda fixa a uma taxa prefixada de 20% ao ano, líquido de impostos. Neste caso, já está sendo dado o valor da taxa real. Qual será o valor resgatado no final do período? Muito bem, então o valor presente nós conhecemos é R$1.000, a taxa real 20%, que corresponde a 0,2 ao ano, e o período é 1 ano. O valor futuro é o que estamos procurando. Bem, vamos iniciar a solução da questão utilizando a fórmula. Então, valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa elevado à potência n. Quando a gente for utilizar essa primeira fórmula, a gente vai lembrar sempre que a taxa vai ser taxa unitária. Por isso que a gente encontra a taxa unitária aqui. Muito bem, então teremos o valor futuro igual a 1.000 vezes 1 mais a taxa, que neste caso corresponde a 0,2, e tudo elevado à potência n, que é o período, que corresponde a 1 ano. Logo temos o valor presente, que é 1.000 vezes 1,2. Isso dá para nós o resultado de R$1.200. Beleza, pessoal? Muito bem. Agora vamos para a resolução de algumas questões aqui que envolvam, o valor futuro. Neste caso, agora vou utilizar a tabela e não a fórmula, tá? Então, assim, eu mostrei que pode ser utilizado a expressão matemática e a tabela quando a gente trabalha juros compostos. A mesma linha de raciocínio vai ser utilizada para realizar, o cálculo do valor futuro. Supondo que, pelo prazo de 8 meses, foi aplicado R$8.200 em renda fixa a uma taxa prefixada de 1,5% ao mês, líquido de impostos, qual será o valor resgatado no final do período? O que nós conhecemos aqui? O valor presente, neste caso, é R$8.200. Nós conhecemos a taxa real, porque aqui já está líquido do imposto, ou seja, foi excluído o imposto. Então, nós temos 1,5%. Então, vamos lá. Nós conhecemos
valor presente, a taxa real e o número de meses, que é o período. O que estamos procurando é o valor futuro. Lembrando que isso aqui seria o montante no cálculo dos juros compostos. Muito bem. Como dito anteriormente, vamos aplicar o uso da tabela número 1, que é o fator do acúmulo de capital. Então, nós vamos pegar a coluna 1,5, interceptada com a nossa linha 8, que é o período 8 meses. Isso dá para nós 1,1265. Esse valor é o fator de acúmulo de capital que vai ser utilizado na segunda expressão matemática, que é o valor futuro igual ao valor presente vezes o fator. Como a gente conhece o fator que foi extraído da tabela, é só multiplicar 8.800 vezes o fator. Logo, podemos concluir que o resultado, neste caso, corresponde a R$ 9.237,30. Então, a sistemática vai ser a mesma que a gente utilizou para resolver questões que envolvem juros compostos. Utilizaremos, neste caso, para as resoluções, a tabela número 1. Vamos para a próxima questão, então. Supondo que, pelo prazo de 4 meses, foi aplicado R$50 mil em renda fixa a uma taxa prefixada de 2,5% ao mês, líquido de impostos, qual é o valor resgatado no final do período? Então, o que nós temos aqui é o valor presente. Estamos diante de uma taxa real de 2,5% ao mês e o período de 4 meses. Estamos procurando o valor futuro. Novamente, vamos utilizar a tabela número 1 do fator de acúmulo de capital. Vamos procurar a intersecção entre a taxa 2,5% e o período 4 meses. Isso dá define o valor do fator, que neste caso corresponde a 1,1038. Tendo esse fator multiplicado pelo valor presente, podemos encontrar o valor futuro, que corresponde a R$ 55.190. Vamos para a próxima questão, então. Supondo que, pelo prazo de 2 anos e 4 meses, foi aplicado R$12 mil em renda fixa a uma taxa prefixada de 2% ao mês, líquido de impostos. Qual será o valor resgatado no final do período? Quais são os dados? Bom, o período está em anos e meses. A taxa está em meses. Então, vamos transformar 2 anos e 4 meses para meses. Bom, o valor presente, 12 mil. A taxa, 2% ao mês. 2 anos são 24 meses, mais 4 meses dá 28 meses. Logo, estamos procurando o valor futuro. É extremamente importante tomar muito cuidado nessa relação existente entre a taxa e o período, já que a taxa tem que se equiparar em mesmas unidades que o período. Como a taxa está ao mês, o período tem que estar em meses. Agora vamos ver a nossa tabela. Temos que encontrar o fator correspondente, a intersecção entre a taxa real 2% e o período de 28 meses dá um fator equivalente a 1,7410. O valor futuro é igual ao valor presente, 12 mil vezes 1,7410. E aí podemos concluir que o valor futuro, ou seja, o montante, corresponde a R$ 20.892. Beleza, vamos para a questão 4. Supondo que, pelo prazo de 2 anos e 6 meses, foi aplicado R$20 mil em uma renda fixa a uma taxa prefixada de 3,5% ao mês e líquido de imposto, qual será o valor resgatado no final do período? Bem, o que nós temos como dados? O valor presente, R$20 mil, a taxa real, 3,5% ao mês, já que a taxa está em meses, o período terá que ser também equiparado para meses. 2 anos são 24 meses, mais 6 meses dá 30 meses. O que estamos procurando? O valor futuro. Então aqui teremos a nossa tabela, encontraremos o fator correspondente, que é a intersecção entre a coluna correspondente à taxa 3,5% e a nossa linha correspondente ao período 30 meses, que corresponde a 2,8068. Após encontrar o nosso fator, é só multiplicar 20 mil, que é o valor presente, pelo fator, para podermos encontrar o valor futuro.
Muito bom. Continuando então, na mesma linha de raciocínio, temos mais um exemplo, onde temos o valor presente R$35.000, o valor presente está sendo aplicada uma taxa prefixada de 1,5% ao mês, e o período é de 2 anos e 2 meses, que corresponde a 26 meses. Novamente, estamos preocupados em obter o valor futuro. Então, aqui nós teremos que descobrir o valor do fator, que vai sair da tabela. Então, a intersecção entre 1,5 e 26, que corresponde a 1,4727. Logo, o valor futuro é igual ao valor presente, que neste caso é 35.000, vezes o fator. Então, aqui nós teremos que o valor futuro será igual a R$501.544,50. Escuta aqui, vamos continuar? Todas as questões que a gente tem feito até agora são bem parecidas, né? Então, o modelo não muda quase nada. Supondo que pelo prazo de 4 anos foi aplicado R$100.000 em renda fixa, uma taxa prefixada de 7% ao ano, então o tempo, neste caso o período, estão equiparados, então teremos o valor presente R$100.000, a taxa real é 7% ao mês e o período tem anos, 4 anos. Então, perfeito, vamos para a nossa tabela. A intersecção entre a coluna 7% e nossa linha 4 anos corresponde a 1,3108. Logo, o fator fica multiplicado por 100.000 e assim podemos verificar que o valor futuro vai corresponder a R$131.080. E para finalizarmos a questão 7 em relação ao valor futuro, mais uma questão onde nós temos que o prazo é 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses corresponde a 30 meses. O valor presente é 40.000. E a taxa, neste caso taxa real, já que estamos falando de valor líquido de impostos, é 5,5% ao trimestre. Então aqui temos que tomar muito cuidado. Essa questão já mudou um pouco, visto que a taxa está em trimestre e o período está em anos, meses. Então, aqui que a gente vai fazer? Vamos primeiro ter o valor presente, 40.000. A taxa real é 5,5% ao trimestre e o período. Bom, vamos primeiro transformar N igual a 2 anos mais 6 meses, equivale a 30 meses. Como um trimestre tem 3 meses, dividindo 30 por 3, a gente acha um número de trimestres. Então, em 30 meses, nós temos 10 trimestres. E esse é o número que a gente vai utilizar na hora de aplicar a tabela. Então, nós teremos que o valor futuro é o que estamos procurando, e aí na nossa tabela procuramos 5,5 e 10. Beleza, pessoal? Então, muito cuidado nessa hora. Não é 5,5 interceptado com 30, como poderia ter pensado, visto que 30 corresponde a 30 meses. E nós estamos procurando trimestres, já que a taxa é trimestral. Então, aqui o nosso fator é 1,7081. Aí podemos, então, agora multiplicar o valor presente, que é 40.000, vezes 1,7181. E assim podemos finalizar a questão, chegando ao resultado pretendido, que é R$68.724. Muito bem, então vamos para o próximo tópico, que é valor presente. O valor presente. Calcular o valor presente de um ativo, título ou investimento significa calcular quanto vale hoje um determinado valor que o investidor irá receber em uma data futura. Assim, partimos do valor futuro, o valor é uma data futura, e a partir da aplicação de uma taxa de juros determinada ou taxa de desconto, encontramos o valor presente. As fórmulas matemáticas que a gente vai utilizar derivam das expressões matemáticas com as quais a gente trabalhou no tópico anterior, valor futuro. Muito bem, então valor presente é igual ao valor futuro dividido por a expressão 1 mais a taxa elevado à potência n. Ou o valor presente é igual ao valor futuro dividido pelo fator de acúmulo de capital. Vamos ver o próximo exemplo. Calcular quanto vale hoje R$1.200
que será resgatado da aplicação de renda fixa do exemplo anterior com taxa de juros de 20% ao ano. Bem, o que nós conhecemos? Conhecemos o valor futuro e a taxa. Neste caso, a taxa real é 20% ao ano e nós estamos procurando, neste caso, o valor presente. Sendo que, o exemplo anterior, o período continua sendo um ano. Muito bem, então vamos aplicar a fórmula. O valor presente igual ao valor futuro dividido por 1 mais a taxa elevado à potência n, que é o período. Lembrando que, quando se aplica essa fórmula, sempre estamos falando de taxa unitária. Então, aqui teremos 1.200, que vai ficar dividido por 1 mais 0,2 elevado à potência 1. Ou seja, 1.200 dividido por 1,2, que corresponde a R$1.000. Bem, isso aí é exemplo do uso da fórmula padrão, mas a gente vai novamente, reitero, trabalhar com a tabela. Portanto, na questão número 8, a gente vai utilizar a tabela para resolver e calcular o valor presente. Quanto vale hoje R$ 26.303,20, que será resgatado de uma aplicação de renda fixa a uma taxa prefixada de 1,5% ao mês, líquido de impostos, previsto para um ano? Bem, o que nós conhecemos? A taxa real, que é 1,5% ao mês. O período, um ano, que corresponde a 12 meses. E o valor futuro, que é 26.303,20. Logo, estamos procurando o valor presente. Trazendo aqui a tabela, nós vamos encontrar a intersecção entre a coluna 1,5% e nossa linha 12 meses, que neste caso vai dar ou vai definir o nosso fator, que corresponde a 1,1956. Fator esse que a gente vai utilizar na nossa expressão matemática. Logo, vamos dividir o valor futuro pelo fator. Ao dividirmos ambos os valores, encontramos o valor presente. Neste caso, corresponde a R$22.000. Tranquilo, né, pessoal? Vamos continuar então. Nesta questão parecida anterior, nós temos o valor futuro, R$ 28.992,50. Nós temos a taxa real, que corresponde a 2,5% ao mês. E nós temos o período, que neste caso é 6 meses. Estamos procurando novamente o valor presente. Logo, vamos utilizar nossa tabela. E aí vamos encontrar o correspondente fator, que é a intersecção entre 2,5 e 6. Neste caso, corresponde a 1,1597. Logo, vamos dividir o valor futuro, que nós conhecemos, que é R$ 28.992,50, pelo fator. E ao dividirmos ambos valores, encontramos o nosso valor presente, que corresponde a R$25.000. Questão número 10. Novamente, nós estamos diante de uma questão de cálculo do valor presente, onde nós conhecemos o valor futuro, a taxa real e o período. O período é 14 meses. Nossa tabela, agora vamos procurar a intersecção entre a coluna 2% e nossa linha 14. Opa, dá 1,3195. Então, vamos dividir o valor futuro, que é R$ 98.962,50, pelo fator, que é 1,3195. Aí podemos concluir que o valor presente seria R$ 75.000. Então, na verdade, o dinheiro que precisa ser colocado na aplicação inicial teria que ser R$ 75.000. Questão número 11. Temos mais uma questão que envolve o valor presente, neste caso o cálculo do valor presente, sabendo que o valor futuro é de R$ 250.250. Temos a taxa real, que é 1,5% ao mês, e nós temos 2 anos e 5 meses, que corresponde a 29 meses. Né? Lembrando sempre a equiparação entre as unidades da taxa e o período. Então, vamos para a nossa tabela. A intersecção entre a coluna 1,5% e a linha 29 corresponde a 1,5400. Esse é o nosso fator, que será utilizado na hora de substituí-lo na expressão matemática, que divide o valor futuro pelo valor que corresponde ao fator
de acúmulo de capital. E isso corresponde a R$ 162.500 como valor correspondente ao valor presente. Beleza, pessoal, agora vamos para um novo tópico, que neste caso corresponde à amortização. E o que é a amortização? Bom, a amortização é um processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos que são realizados em função de um planejamento, de modo que cada prestação corresponde à soma do reembolso do capital ou do pagamento dos juros do saldo devedor, podendo ser o reembolso de ambos, sendo que os juros são sempre calculados sobre o saldo devedor. Isto é importante, tá? É observar de que a prestação que vai ser paga, o valor que vai ser pago, vai ser sempre a soma entre a amortização e os juros. Bem, nós vamos trabalhar com dois tipos de amortização: o prazo e o saque. O prazo, ou plano prazo de amortização, é também conhecido como sistema francês. Ele se caracteriza pelo fato de o mutuário pagar a dívida periodicamente por meio de prestações iguais, constantes. Ou seja, os pagamentos, as prestações sempre são os mesmos. Como é que a gente monta uma planilha no sistema prazo? Bom, vamos ver o seguinte exemplo. Vamos tomar como exemplo o empréstimo de R$1.000 a ser pago em 5 parcelas iguais, no valor de R$ 264 cada, sendo que a taxa mensal corresponde a 10%. Bem, o que nós vamos ter é uma tabela onde vamos ter o saldo devedor, a amortização, os juros e a prestação, que corresponde à soma da amortização com os juros. E aqui nós temos a coluna do período. Neste caso, se tratando de 5 parcelas, temos 5 parcelas e o início vai ser sempre zero, onde o valor que vamos ter por saldo devedor é o valor total da dívida que foi adquirida, que é o valor de R$1.000. Bem, nós acabamos de comentar de que nesse tipo de sistema price, as prestações vão ser iguais desde o início até o final. Logo, podemos colocar R$ 264 em todas as prestações. Agora, vamos proceder a calcular o percentual correspondente dos juros. Então, é 10% em cima sempre do saldo devedor. Como o saldo devedor agora é R$1.000, então teremos R$100 como juros correspondentes ao primeiro mês. A amortização, veja bem, somado com os juros tem que dar 264. Como a gente já tem os juros, então podemos deduzir que 264 menos os juros vai definir o valor da amortização. Então vamos pegar o valor da prestação menos os juros para calcular qual é o valor que está sendo amortizado. Neste caso, R$164. Vamos ver como é que fica nosso saldo devedor. Então vamos ter R$1.000, que era o nosso saldo devedor, menos o que está sendo amortizado, R$164, teremos R$836. Veja que esse é o saldo devedor que vai ser a nossa base de cálculo para os juros. 10% vai ser aplicado em cima de R$836, que vai dar aproximadamente 83,6, ou seja, arredondando para números inteiros, R$84 de juros. Logo, vamos pegar 264, que é o valor da prestação, menos os juros, que correspondem ao mês 2, vamos ter que a amortização agora corresponde a R$180. Logo, nós teremos o saldo devedor 836 menos 180 vai dar R$656. Esse seria o saldo devedor correspondente ao segundo mês. Vamos então calcular 10% em cima desse valor, neste caso em cima de 656. Logo teremos que o valor corresponde a 65,6, ou seja, aproximadamente R$66. Novamente teremos 264 menos os juros 66, vai dar uma amortização de R$198. O saldo devedor seria o valor que nós tínhamos, que era R$656, menos o valor que foi amortizado,
que isso dá um saldo devedor de R$ 458. E é em cima desse valor que a gente vai aplicar a taxa de juros de 10%. Isso vai dar aproximadamente R$ 46. Nós temos que fazer a mesma coisa, vamos subtrair o valor da prestação desses juros calculados. Aí nós conseguimos descobrir que o valor amortizado corresponde a R$ 218. Nós vamos pegar esse saldo que nós tínhamos de R$ 458 menos o valor que foi amortizado e a gente encontra o saldo devedor correspondente à parcela número 4. Então, em cima desse valor, a gente vai aplicar 10% de juros e isso corresponde a R$ 24. Nós então vamos ter que ver qual é o valor que vai ser amortizado. Neste caso, corresponde a 264 menos os juros, isso dá R$ 240. Ali, então, podemos finalizar. O saldo devedor era 240, menos o que foi amortizado, 240, e isso vai dar zero. Percebam que sempre, quando se paga a última prestação, vamos saldar, né? O saldo vai ficar zerado, ou seja, pagando toda a dívida. Então, perceba que o saldo devedor se anula após o pagamento da última parcela. Agora vamos falar do plano saque de amortização. O plano saque, o que é? No sistema saque ou sistema de amortização constante, a dívida é paga por meio de prestações periódicas que englobam juros e amortização. No entanto, caracteriza-se pelo fato de que o mutuário paga prestações decrescentes de valor com amortizações iguais. Ou seja, a amortização vai ser constante. E como é que a gente calcula a amortização? Bom, tem uma expressão matemática com a qual a gente vai trabalhar. A amortização, que vai ser sempre constante, é igual ao valor do capital financiado dividido pelo, neste caso, N, que é o número de parcelas. Então, nós temos a amortização igual ao valor financiado dividido pelo número de parcelas. Vamos tomar como exemplo o empréstimo de R$ 1.000 que deve ser devolvido de acordo com o sistema de amortização constante, ou seja, saque, em 5 prestações mensais, a taxa de juros de 10%. Construa a planilha correspondente. Veja que aqui agora não estamos num sistema onde as prestações são iguais. O que vai ser constante é a amortização. Logo, para calcular a amortização, já que ela vai ser constante, aplicamos a fórmula. 1.000, que é o valor do capital, então o valor que está sendo financiado, dividido pelo número de parcelas, que é 5. Isso dá 200. Esse valor é o valor que nós vamos ter de amortização e vai ser sempre constante. Então, na primeira linha, a gente vai ter o saldo devedor sempre o valor cheio, que é R$ 1.000, e aqui não temos nada. Então, nós vamos preencher toda a coluna da amortização com o valor R$ 200. Porque, neste caso, diferentemente do sistema Price, onde a prestação era constante, agora a amortização que será constante. Muito bem, agora podemos calcular o saldo devedor, porque conhecemos o valor que já foi amortizado. Então, vamos ter 1.000 menos o valor 200 que foi amortizado dá 800. 800 menos o 200 que foi amortizado no segundo, 600. 600 menos 200 que foi amortizado dá 400. 400 menos 200 que foi amortizado dá 200. E 200 menos os últimos 200 que está sendo amortizado dá 0. Ótimo. Então a gente zerou aqui. Agora vamos calcular os juros. Temos 10% em cima do saldo devedor, neste caso 1.000, e isso dá 100. Vamos aplicar 10% agora em cima do saldo devedor 800, porque esse é o saldo devedor que nós estamos tomando como referência, corresponde a 80. E assim podemos calcular 10% em cima de 600, 10% em cima de 400 e 10% em cima de 200, que neste caso vai dar 20. Perfeito. Agora que a gente calculou os valores correspondentes aos juros, vamos somar o que a amortização mais os juros para saber qual é o valor que vai ser pago mensalmente por cada parcela. Então somamos 200 mais 100. A primeira parcela corresponde a R$ 300.
200 mais 80, a segunda parcela corresponde a R$280. E assim a gente fará até finalizar a nossa planilha, onde a última parcela vai ser R$220. Então, como dito anteriormente, aqui o que vai ficar sempre constante, ou seja, vai ser sempre o mesmo valor, é a amortização, e o valor das prestações vão ser decrescentes, ou seja, os valores vão sendo cada vez menores, já que os juros estão diminuindo. Beleza. Vamos para a questão número 12. Muito bem. O que nós temos aqui? Um empréstimo de R$60.000 deve ser devolvido de acordo com o sistema de amortização constante, SAC, em 60 prestações mensais a taxa de juros de 10% ao ano. Construa uma planilha referente aos 5 primeiras prestações. Perceba que aqui estamos falando de taxa anual. Então vamos pegar essas 60 prestações mensais e dividi-las em anos. Então 60 meses corresponde a 5 anos. Então nós teremos que 60.000 dividido por 5 dá R$12.000 de amortização anual. Então, na nossa planilha, teremos na linha 0, começamos com 60.000, e aí a gente vai ter toda essa primeira coluna, essa segunda coluna, aliás, definida por amortização, sempre pelo valor constante de R$12.000. Então, vai ser amortizado R$12.000 anualmente. Da mesma maneira como foi feito na planilha anterior, vamos subtrair 60.000 menos 12.000, que dá 48.000. Daí eu pego 12.000, que vou tirar desse valor, 36.000. Continuo diminuindo 12.000, porque sempre o valor que está sendo diminuído é o valor da amortização. E aí, até zerar a dívida. Agora vamos calcular os juros. Então, 10% em cima de 60.000, que é o meu saldo devedor, igual a 6.000. Vamos aplicar agora 10% em cima de 48.000, que dá 4.800. Agora vamos aplicar 10% em cima de 36.000, que dá 3.600. Vamos aplicar agora 10% em cima de 24.000, 2.400. E vamos finalizar com 10% em cima de 12.000, que dá 1.200. Agora vamos verificar qual é o valor da prestação correspondente a cada ano. Neste caso, somaremos 12.000 mais 6.000, 18.000, e assim faremos com todas as prestações, as parcelas correspondentes. Então, aqui podemos finalizar que a última corresponde a 12.000 mais 1.200, que é igual a R$13.200. Beleza, pessoal? Escuta aqui, vamos para a nossa última questão. Um empréstimo no valor de R$200.000 é concedido a uma taxa de juros composta de 10% ao ano, a ser reembolsado em 5 anos de acordo com o SAC. Determina o valor total do financiamento após a quitação através da construção da planilha de dados dessa operação financeira. Então, primeiro, dados 5 anos, e agora nós temos o que é dividir o valor que está sendo financiado, o valor do empréstimo, que é 200.000 por 5. Então vamos dividir 200.000 por 5 e a gente vai ver que a amortização anual corresponde a R$40.000. Vamos para a nossa tabela? Bem, no mês 0, que é o momento em que se assume o empréstimo, o nosso saldo devedor é R$200.000. Como a gente verificou, a amortização vai ser constante, então sempre vamos ter uma amortização de R$40.000 anual. Então teremos 200.000 menos 40.000 igual a 160.000. Logo, 160.000, que é o que nós tínhamos de saldo devedor, menos novamente 40.000, teremos 120.000, que é o saldo devedor, né, no final da segunda parcela. Continuando, teremos 120.000 menos 40.000, 80.000. E assim continuaremos, né, até o nosso saldo final, neste caso, saldo devedor final, seja zerado. Agora, os juros. Bom, vamos aplicar 10% em cima de 200.000, que neste caso dá 20.000. Vamos aplicar agora 10% em cima de 160.000, que neste caso deu 16.000,
Continuando, aplicamos 10% em cima de 120 mil, que é 12 mil. 10% em cima de 80 mil, que é 8 mil. E 10% em cima de 40 mil, que nos dá 4 mil. Ótimo. Qual é o valor da primeira prestação? Neste caso é 40 mil mais 20 mil, 60 mil. A segunda, 40 mil mais 16 mil, 56 mil. A terceira, 40 mil mais 12 mil, 52 mil. A quarta, 40 mil mais 8 mil, 48 mil. E a quinta e última parcela é 40 mil mais 4 mil, 44 mil. Como o enunciado está solicitando qual é o valor total, neste caso, do financiamento após a quitação, nós teremos que somar todas as prestações que foram pagas. Neste caso, 60 mil, mais 56 mil, mais 52 mil, mais 48 mil, mais 44 mil. E assim chegamos ao resultado correspondente a 260. Bem, pessoal, assim a gente finaliza mais uma aula. Então, a gente tem que lembrar que temos dois sistemas com os quais a gente trabalhou. O primeiro é o sistema PRAES, que começa com P, de prestação constante, e o SAC, né, sistema de amortização constante. É isso aí, tudo por hoje, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau, tchau para vocês.